Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Nós estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Vamos começar hoje novamente um novo capítulo do Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o capítulo 15. Vamos considerar hoje Mateus 15, de 1 a 9, mas da maneira como sempre fazemos, vamos dividir aqui um trecho que é maior. O trecho da passagem como um todo é até o verso 20, mas nós vamos dividir em duas partes e vamos hoje estudar a primeira parte, dos versículos 1 a 9. Então acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos de 1 a 9. Diz assim a bendita palavra de Deus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus registra aqui Jesus novamente tendo um embate, digamos assim, um confronto com os líderes judeus daquela época. Na verdade, os líderes é que de quando em quando vinham até Jesus para ouvir seus ensinamentos e observar, ou na verdade, e isso é mais correto pensar, eles estavam ali vigiando a atividade de Jesus e pegando Jesus em alguma coisa, eles então achavam ocasião para questioná-lo. Aqui, Jesus é questionado, mas de forma indireta. O nosso autor que estudamos aqui para a preparação dos nossos programas, o Craig Blomberg, observou que, de maneira respeitosa, eles não confrontaram Jesus diretamente, mas questionaram a atitude dos discípulos de Jesus. Ora, como discípulos, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus estava ordenando. E certamente, nesse caso específico daquilo que os fariseus e escribas aqui questionam Jesus, que era a cerimônia de lavagem das mãos, ou a lavagem cerimonial das mãos, certamente os discípulos não aboliriam essa prática se não fosse por ordenança do próprio Jesus, porque era algo que era muito comum para os líderes judeus e era algo que era imposto a todos os judeus, ou seja, era algo que era praticado com frequência. Mas Jesus questiona aqui essa questão da lavagem cerimonial das mãos, mas vai fazer esse questionamento de forma diferente. Muito bem, o texto diz então que eles perguntaram a Jesus: os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos. Veja que Mateus faz questão de registrar que não era a lei, não era aquilo que estava na Bíblia, mas era a tradição oral que nós já vimos, que Jesus questionou, por exemplo, no Sermão do Monte e em outros momentos. A tradição oral era aquele conjunto de leis instituídos pelos judeus que supostamente eram a interpretação para auxiliar o entendimento e a prática da lei. Mas nós veremos aqui que Jesus condena isso porque, na verdade, era algo que estava
subvertendo o ensino da lei de Deus. Então, os fariseus questionam por que eles estão ferindo a tradição oral. Jesus, numa manobra que era muito comum naquela época, responde com uma pergunta. Jesus não direciona ou não ataca diretamente a questão, não é? Ele não responde diretamente à questão, mas com uma outra pergunta, ele traz a situação para o que verdadeiramente era. E o que era isso? Era o fato de que, na verdade, os judeus estavam transgredindo a lei e estavam usando como desculpa a questão da tradição oral. E Jesus precisava confrontar isso. E Jesus então pergunta: por que transgredis, vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus vai no âmago da questão. Ele vai em cheio naquilo que era mais importante ainda. Os judeus, os líderes judeus, estavam transgredindo a lei e estavam ensinando outros a fazê-lo também. Eles estavam subvertendo a lei de Deus por causa da ordenança de homens. Na mesma linha do que Jesus já tinha afirmado antes, agora ele vai em cheio no âmago da questão. Eles estavam desobedecendo o mandamento de Deus. E para exemplificar isso, Jesus então traz justamente a ordenança do 5º mandamento, dos 10 que estão presentes lá em Êxodo 20. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. A Bíblia deixa clara, e nos 10 mandamentos nós temos o 5º mandamento, que é chamado o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os dias na terra. E aqui Jesus confronta o fato de que, por causa da lei oral, eles estavam, na verdade, deixando de obedecer à lei escrita. Qual era a diferença? A diferença é que a lei escrita era do próprio Deus, era a palavra de Deus. A tradição oral era a tradição de homens, que supostamente deveria servir para que a lei fosse melhor compreendida, mas aqui estava, na verdade, fazendo com que os homens a desobedecessem. Então, Jesus questiona: vocês fazem isso, vocês estão desobedecendo a Deus. E ele explica, no verso 5, vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A questão aqui é a seguinte, e em algumas versões nós temos a palavra corban. Na verdade, a lei oral, não a palavra de Deus, não a lei de Deus, mas a tradição oral, aquela que supostamente a explicação da lei escrita, previa que alguém poderia dedicar os seus bens ao Senhor em vida, de uma tal maneira que quando aquela pessoa morresse, tudo que ela possuía, o dinheiro, os bens, seriam doados para o templo. E o que acontecia na realidade então é que essa pessoa só poderia usar o seu dinheiro para seu sustento, seu próprio sustento. Ela não poderia ajudar outras pessoas, não poderia fazer nada com seus bens, porque eles eram dedicados ao templo. Ora, muitos desses acabavam dizendo para os seus pais, talvez em situação de necessidade, que eles não poderiam ajudar os pais justamente porque tinham oferecido todos os bens ao templo. Jesus estava trazendo esse ensinamento para a mesma linha daquilo que nós já vimos antes: misericórdia quero e não sacrifícios. Ou seja, os judeus estavam, na verdade, ensinando que era mais correto deixar de honrar o pai e a mãe, nesse caso aqui específico, que era mandamento do Senhor, para cumprir uma tradição oral que não era imposta, na verdade, por Deus. E eles, na verdade, deveriam entender que em casos extremos, e especialmente nesse de honrar o pai e a mãe, deveria haver uma exceção.
É certo que não haveria nada de errado em ofertar ao templo e nem de deixar os bens quando alguém morresse para o serviço do templo. Certamente não há nada de errado com isso, mas o errado estava em fazer isso em vida e negar a ajuda a quem precisava, sobretudo ao pai e à mãe em caso de necessidade. Jesus então condena essa prática, porque além de não vir do ensino direto da lei, ou seja, não era uma implicação correta da lei de Deus, ele feria o princípio mais importante para Jesus, que era o princípio da misericórdia. Deus já tinha dito: misericórdia quero e não sacrifícios. E então Jesus denuncia o que realmente estava acontecendo. Hipócritas, no verso 7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Como se não fora nada de novo, e certamente não era, já no tempo de Isaías havia essa tendência de ensinar coisas erradas ao povo com base em supostas interpretações da Bíblia. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como isso é presente ainda no dia de hoje, quando pessoas fazem interpretações errôneas da Bíblia, interpretações que são próprias, cheias de subjetivismo, carregadas de preceitos que são preceitos de homens e acabam ensinando a outros coisas que na verdade não estão contempladas na Bíblia. E, infelizmente, isso é verdade até hoje. Pessoas boas, de coração bom, às vezes são ensinadas incorretamente, são induzidas a erro por líderes inescrupulosos, por pessoas que fazem interpretações erradas da Bíblia e acabam fazendo com que outros sigam seu ensinamento à guisa de que estão, na verdade, ensinando algo que é bíblico, mas não é. Jesus, então, denunciou esse povo dizendo: esse povo me honra com os lábios. Eles tinham essa capa de religiosidade, essa capa de serem bonzinhos e de obedecerem à lei, mas na verdade com seus ensinamentos estavam errando. Primeiro estavam errando eles mesmos, como Jesus disse, e ainda mais estavam levando outros, induzindo outros a erro. Então Jesus denuncia a hipocrisia desses líderes, justamente nessa questão de lavar as mãos cerimonialmente. Isso não era importante. Jesus estava dizendo: existem coisas muito mais importantes. E ele vai caminhar para dizer o que é realmente importante nessa questão na segunda metade da porção que nós vamos estudar, mas somente no nosso próximo encontro. Então, até lá, que Deus o abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.